Olá, coleguinhas. A aula de hoje é sobre direitos básicos do consumidor, seguindo nossa linha de raciocínio aqui. Então, antes de efetivamente entrar na matéria, o que nós precisamos fazer? Precisamos raciocinar aqui um pouco para entender o que tem nessa parte do código aqui, quando ele chama de direitos básicos do consumidor. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Primeiro, lembrar o que está escrito lá no artigo 1º do código. Vou destacar ele aqui rapidamente, que diz o seguinte: o presente código, ou seja, o CDC, estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e de interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição e 48 das disposições transitórias. Então, o que nós precisamos destacar aqui? Artigo 5º, uma lei de interesse social e uma lei também de ordem pública. Por que eu estou fazendo todos esses destaques aqui, insistindo nisso? Primeiro, lembrar que o Código de Defesa do Consumidor ele é uma consequência de um dever fundamental que o Estado assumiu ao protocolar a Constituição e que dizia o seguinte: o Estado promoverá na forma da lei, ou seja, na forma do Código de Defesa do Consumidor, a defesa e a proteção do consumidor de uma forma geral. Isso significa que quando você é um consumidor, ser protegido é um direito fundamental seu. Você tem esse direito fundamental de ser protegido pelo Estado por meio disso que nós estamos chamando de Código de Defesa do Consumidor. Ok, aí nós entramos agora na parte da matéria que chama direitos básicos do consumidor. Então o que eu queria que vocês refletissem aqui é o seguinte: os direitos são básicos. O que tem por trás dessa ideia de direito básico aqui? E aí o próprio significado da palavra ele é muito importante para nós. Vejam, nós estamos no artigo 6º do CDC, que eu vou destacar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Então, quando o código ele elenca alguns direitos básicos, significa que não são quaisquer direitos, são alguns direitos que são fundamentais, essenciais, são, eu diria assim, o núcleo central da proteção que o código quer elencar. Isso tudo vai ter um amplo diálogo com a própria ideia de direito fundamental, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como assim, professor? Vamos voltar aqui no código rapidamente. Nós temos aqui no artigo 1º, essa disposição que eu acabei de destacar aqui, fala do código como lei de ordem pública, interesse social. Temos o artigo 2º que vai dar o conceito do consumidor standard. Temos o artigo 3º que vai dar o conceito do fornecedor. Logo em seguida o produto, o serviço. Ok. Aí nós temos logo abaixo a Política Nacional das Relações de Consumo, que nós estudamos lá atrás, quando estávamos falando dos princípios, e principalmente aqui a vulnerabilidade. Ok, então o que nós temos no artigo 4º são vários princípios que vão justificar a atuação em favor do consumidor e que vão dar essa base para a gente poder falar em um sistema de tutela do consumidor. Logo em seguida, no artigo 5º, vem a forma de execução dessa política. E aí nós vemos aqui assistência jurídica integral e gratuita para os consumidores carentes, o Ministério Público organizado na sua seara de consumo, delegacias de consumidor, a justiça especializada. Então nós temos aqui vários instrumentos para garantir e executar essa política. E aí logo em seguida vem esse capítulo 3 aqui, que vai trabalhar no artigo 6º com os direitos básicos do consumidor. Então vamos pensar de forma estrutural. O Código primeiro fala que é uma lei de ordem pública e interesse social, demonstrando que é o cumprimento de um direito fundamental. Depois ela denomina ali, conceitua o consumidor, o fornecedor, produto e serviço. Depois ela traz os princípios, os instrumentos para a execução desses princípios, e aí logo em seguida vem os direitos básicos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, nós temos aqui um amplo diálogo entre, primeiro, direitos humanos, segundo, direitos fundamentais e terceiro, direitos
da personalidade. Quarto, direitos básicos do consumidor. Professor, como assim? Vejam, quando a gente fala que um direito é básico, a gente está dando um destaque com relação a todos os outros direitos. Não significa que o consumidor só terá os direitos do artigo 6º, até porque o Código ele é lotado de direitos para o consumidor. O que nós estamos falando aqui é que no artigo 6º estão aqueles direitos mais importantes, os mais essenciais, os fundamentais para você falar na tutela do consumidor. E aí quando eu falo em amplo diálogo entre essas diversas espécies aqui de direitos, é para você perceber a importância desse artigo 6º que nós vamos estudar agora. Então veja o seguinte, vamos ver um primeiro direito básico do consumidor aqui que está no código. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então vamos lá, artigo 6º. São direitos básicos do consumidor a proteção da vida. Então vamos pegar isso aqui como exemplo. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então veja, basicamente o código ele está protegendo esses três direitos ou esses três valores aqui como valores de proteção básica. A vida, vamos destacar aqui. Então vamos pensar, será que essa vida, a proteção da vida é um direito humano, né? E aí quando você pensa em direito humano aqui, de maneira bem resumida, são os direitos previstos em tratados internacionais, ou seja, Estado X Estado. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil, ele é signatário de um determinado tratado com vários países do Mercosul que defendem que a vida deve ser respeitada de alguma forma. Aí. Vamos pensar nos tratados de direitos humanos da ONU de 1985, por exemplo. Então, o que é a ideia aqui? A ideia é que um país, ou um Estado, ele reconhece perante outro Estado que ele se compromete a proteger a vida das pessoas, não só dos seus cidadãos, mas também de qualquer estrangeiro que aqui estiver. Então, quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de direitos relevantes, essenciais, básicos, fundamentais, mas no âmbito que a gente vai chamar de âmbito internacional. Ou seja, numa relação entre Estado e Estado, país e países, existe ali um acordo que o direito à vida ele deverá ser respeitado. Ok. Aí a gente vem para os direitos fundamentais. Vamos pensar aqui. O direito à vida é um direito fundamental? É por óbvio, né? E como que nós podemos conceituar direitos fundamentais? Nós vamos pensar em direitos essenciais, elencados desta forma, pela Carta Magna, Constituição. Então vejam, os direitos fundamentais são aqueles direitos essenciais, fundamentais, importantíssimos, o núcleo central ali de proteção que são previstos na Constituição. Geralmente os direitos fundamentais, eles são direitos que já haviam sido reconhecidos pelos tratados, direitos humanos, mas que vêm para dentro da nossa Constituição como direito fundamental, e aqui destacando principalmente o nosso artigo 5º. O que nós precisamos destacar aqui? Que esse tipo de direito, ele é geralmente da relação entre pessoa e Estado. Então, os direitos fundamentais, em regra, eles são aplicados da relação da pessoa com o Estado. O Estado não pode violar a sua vida sem uma justificativa juridicamente pautada. Aí, vamos pensar na pena de morte nos casos extremamente de exceção, né? São os casos de guerra. Então, em regra, os direitos fundamentais, eles são direitos que você tem perante o Estado, nessa relação sua pessoa com o Estado. E onde que existe a previsão desses direitos como fundamentais? Na Constituição. Se aqui, nos direitos humanos, a gente tem a relação existente aqui no âmbito internacional, ou seja, a relação no âmbito de Estado para Estado, lá nos direitos fundamentais não. A gente tem essa relação no âmbito da relação pessoa x Estado. Ou seja, quando você está numa relação que é
pela maioria da doutrina, direito público. No âmbito do direito público. Ok. Então, para sintetizar aqui, nós temos os direitos humanos, direitos previstos em tratados internacionais, que são aplicados no âmbito Estado-Estado, no âmbito internacional. Esses direitos humanos, quando eles vêm positivados e previstos dentro da Constituição, e assim são elencados como direitos fundamentais, ou seja, precisa ter na própria Constituição um destaque que esse não é um direito qualquer, esse é um direito fundamental, um direito essencial. Isso será aplicado no âmbito do direito público, onde você tem aquela relação da pessoa com o Estado. Por exemplo, quando o Estado está prendendo alguma pessoa, ele precisa respeitar uma porção de direitos fundamentais, dentre eles aqui no nosso destaque, a vida. Aí nós partimos para uma outra espécie aqui de direitos que nós estamos trabalhando, que são os direitos da personalidade. E o que vem a ser esses direitos da personalidade? Seguindo o mesmo raciocínio, os direitos da personalidade aqui são os direitos essenciais, assim definidos, especialmente no Código Civil. Então aqui nós temos um tipo de direito que atua no âmbito de direito privado, ou seja, da relação entre pessoa, X, pessoa. Principalmente, assim definidos no Código Civil, em proteção à pessoa humana. Então, os direitos da personalidade, eles estão ali no Código Civil, eles estão elencados de forma específica, ou seja, dando destaque que esses direitos são direitos diferenciados e que devem ser respeitados na relação entre pessoa e pessoa. Um exemplo de direito da personalidade que nós podemos tocar aqui é o consentimento informado, né, da relação entre paciente e médico. Ou vamos pensar aqui direito de privacidade, intimidade, ao nome, à imagem, à honra. São vários exemplos que estão positivados no Código Civil, destacando que alguns direitos eles são essenciais, básicos, importantíssimos e diferenciados dessa relação que a gente tem entre uma pessoa privada e outra pessoa privada, principalmente se uma dessas pessoas a quem você está dando proteção seja uma pessoa humana. Ok, e aí a gente parte para os direitos básicos do consumidor. Seguindo exatamente o mesmo raciocínio, a gente poderia dizer que são os direitos essenciais, assim definidos especialmente pelo Código de Defesa do Consumidor, principalmente visando a proteção da pessoa também humana. Veja que aqui a nossa aplicação será no âmbito da relação de consumo. Então, em última análise, quando a gente fala em diálogo entre direitos humanos, direitos fundamentais, direitos da personalidade, direitos básicos do consumidor, é dizer o seguinte: muitas vezes o direito é um só, que é um exemplo, o direito à vida, ou o direito à segurança. Ele deve ser respeitado na relação entre Estado e Estado? Com certeza. Diversos e diversos tratados de direitos humanos que prevêem esse tipo de dever do Estado respeitar esse direito dos cidadãos de outro Estado. É um direito fundamental? Com certeza. Então você extrai lá de toda a hermenêutica da Constituição e dos direitos fundamentais ali elencados, a pessoa humana no centro de tudo. Não é à toa que a própria dignidade ela é um dos fundamentos do nosso Estado. Então essa relação entre pessoa e Estado, ela é essencialmente pautada pelos direitos fundamentais, que é a proteção da pessoa na relação que ela tem com o Estado, né? Principalmente com relação aos direitos que estão expressamente elencados na Constituição como fundamentais. A gente desce para os direitos da personalidade para dizer para vocês o seguinte, que um exemplo aqui, o direito à vida é um direito da personalidade, com certeza. Qualquer relação que você estiver tendo com outra pessoa, principalmente se for pessoa humana, é sempre necessário proteger a vida daquela outra pessoa como um direito essencial, diferenciado, como se fosse um direito que exige um grau a mais de proteção, de tutela e de defesa. E a gente desce para os direitos básicos do consumidor e segue exatamente o mesmo raciocínio, ou seja, na relação de consumo,
você tem mais uma vez a previsão de que existem alguns direitos que são, de certa forma, mais relevantes com relação à sua tutela do que outros direitos, que seriam direitos que a gente vai dizer assim, com um cunho mais patrimonial ou um cunho mais estrutural e formal mesmo. Então talvez dê para perceber que no fundo, quando a gente pensa, por exemplo, na vida, ela é na relação de consumo um direito básico, ela é na relação entre privados um direito da personalidade, ela é na relação de direito público entre o Estado e a pessoa um direito fundamental e ela é, no âmbito internacional, um direito humano. Então, às vezes, você tem um único direito que, a depender do âmbito, ele pode ser um direito básico, pode ser um direito da personalidade, um direito fundamental e humano ao mesmo tempo. Inclusive, você vai ter alguns autores, para não dizer a maioria dos autores, vão dizer que todo direito básico do consumidor, ele é um direito da personalidade, ele é um direito fundamental e ele é um direito humano. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão, que todo direito básico do consumidor, e aqui fazendo essa espécie de filtro, né? Todo direito básico do consumidor, ele será um direito da personalidade, será um direito fundamental e será um direito humano. E todas essas espécies de direitos aqui têm um só centro, que é a pessoa. Principalmente a pessoa na sua dignidade. Então, o que vai fundamentar todas essas espécies de direitos aqui que a gente está falando, que direitos com um caráter diferenciado de proteção, é a própria pessoa, a proteção da pessoa em sua dignidade. E tomar cuidado que essa recíproca não é verdadeira. Não é todo direito humano que é fundamental, porque para ele ser fundamental ele tem que estar lá na Constituição como tal. Não é todo direito fundamental que é da personalidade. Por quê? Porque existem alguns direitos fundamentais que não têm relação alguma com a relação entre pessoa privada e pessoa privada. E não é todo direito fundamental ou da personalidade que vai ser um direito básico do consumidor. Porque para ser direito básico do consumidor, você precisa estar dentro de uma relação de consumo. Fiz toda essa demonstração aqui para provar para vocês que os direitos básicos são muito importantes, para não dizer que eles são básicos, como a própria definição faz. E eles são tão importantes quanto são os direitos, por exemplo, fundamentais quando a gente vai estudar. Não à toa que eles estão lá no alto do próprio Código, né? Os direitos fundamentais estão no artigo 5º principalmente da Constituição. Os direitos básicos do consumidor, eles estão aqui no artigo 6º. Então, o próprio Código ele já dispõe os artigos ali inicialmente, vamos dizer assim, com direitos mais importantes, para demonstrar de forma topográfica que é um assunto realmente essencial, é o núcleo, vamos dizer assim, da proteção do consumidor aqui no nosso sistema. Inclusive, uma forma de demonstrar toda essa relação, a gente pode extrair aqui do próprio artigo 7º, que é um artigo extremamente importante para nós, que ele vai trazer o que é chamado de cláusula de abertura do microsistema de proteção do consumidor no nosso sistema. Vou mostrar aqui para vocês. O que o artigo 7º está falando é o seguinte: os direitos previstos neste código, ou seja, no CDC, não excluem outros decorrentes de tratados, convenções ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos pedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. O que esse artigo está mostrando para nós? Aquele famoso diálogo de fontes, que é exatamente o que a gente está destacando aqui. O próprio código ele amplia, é uma cláusula de abertura do microsistema de tutela do consumidor. Ele diz que mesmo que não tenha direitos aqui previstos, vamos pensar aqui a questão dos direitos do comércio eletrônico. O código, a princípio, ele não traz nada sobre comércio eletrônico, mas você tem o Marco Civil, que é uma legislação interna ordinária, tá aqui, ó, que em algumas situações ela protege a pessoa que está como, por exemplo, comprador no comércio eletrônico. Será que eu posso utilizar o Marco Civil da internet para proteger o consumidor? Eu não posso, eu devo. Ou seja, a gente vê aqui que não excluem outros, né, inclusive de tratados, de convenções internacionais. A tutela do consumidor ela é extremamente ampla, principalmente quando você pensa nisso aqui, ó, direitos básicos. Não são só os direitos que estão previstos no código que devem ser considerados básicos. Você pode pegar outros direitos que vêm também protegendo o consumidor e, pelo diálogo de fontes, trazer ele para a nossa aplicação aqui no sistema jurídico brasileiro. Beleza?
o que nós precisamos fazer? Vamos falar de forma bem resumida e rápida aqui, destacando os direitos que são esses direitos definidos como básicos aqui pelo código. Então vamos lá, vamos organizar aqui. Nós temos aqui os direitos básicos, artigo 6º, vamos colocar aqui como item de letra A. Ou inciso 1, vamos colocar assim, inciso 1 aqui, copiando o próprio código, né, são direitos básicos do consumidor. Inciso 1, a proteção da vida, da saúde e da segurança. Então esse é um artigo muito importante e a princípio a gente vai falar dele de forma bem breve, bem rápida, porque é um direito, então vamos colocar assim, vida, saúde e segurança, como nós já destacamos lá em cima. Direito básico do consumidor à vida, saúde e segurança. Isso aqui vai aparecer principalmente quando a gente for estudar a chamada responsabilidade civil pelo fato do produto ou serviço. Responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, que é também conhecido como defeito. O defeito ele é um exemplo de direito que especificadamente ele é protegido pelo código aqui como um direito básico, eu diria assim, essencial, fundamental. Por quê? Porque o defeito é aquele problema no produto ou serviço que vai colocar a vida, saúde e segurança da pessoa em risco. Então, a partir do momento que tem um produto ou um serviço que expõe a pessoa em risco, a sua vida, saúde ou segurança, o próprio código define que esse produto ou serviço será considerado defeituoso. E ali o fabricante, o comerciante, o produtor, o importador, nós vamos estudar isso lá na frente, ele será responsabilizado pelos danos e até mesmo pela prevenção. Então, a princípio, destacar que há esse primeiro direito aqui, direito básico à vida, saúde e segurança. Passamos para o segundo, vamos destacá-lo aqui, que é o direito básico à educação e divulgação sobre o consumo adequado. Então vamos colocar assim, direito básico à educação, que é algo extremamente importante, não só como forma de educação formal, mas também informal, uma forma de trabalhar aqui com a ideia de consumo consciente. Então vamos colocar aqui assim, consumo consciente. Demonstrar que consumir não é só um ato vulgar de uso ou utilização de produtos de maneira inútil, né? Consumir ele é muitas vezes sobreviver. Nós sobrevivemos através daqueles consumos do que é básico. E aí a educação, ela traz principalmente a ideia de que o consumo tem que ser consciente, evitar o chamado consumismo, evitar dizer assim, a banalização do consumo em si. Então, surge aí como um direito básico também, no inciso 2, não tem muito o que falar dele. A gente pode pular para o inciso 3, que aqui está sendo destacado. Que eu diria que é um dos direitos básicos mais importantes, que é o direito à informação. Então essa informação tem que vir de forma adequada, clara, sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, tributos. Inclusive isso aqui é uma novidade, né? Se vocês notarem aqui, ó, a diferenciação que tem do inciso 3, que foi alterada a sua redação pela Lei 2.741, ele acrescentou aqui os tributos. Então aquela ideia da gente ter uma noção de quanto está pagando de tributos dos produtos e serviços consumidos, isso com origem norte-americana, né? Essa necessidade de saber quanto o Estado está tomando de tributos ali daquela determinada relação de consumo. Pontos importantes aqui que a gente pode trabalhar é, mais uma vez, o consumo consciente. Então, por exemplo, a informação clara e adequada sobre as diferentes questões envolvendo aquele produto, a gente poderia pensar aqui no próprio cigarro. Então, quando a pessoa consome um cigarro, ela sabe, está escrito lá, tem informação que aquele produto mata, causa câncer e vários prejuízos que você pode ter consumindo ele. Veja, não é proibido você comprar ou mesmo você comercializar um cigarro, mas a informação ali sim é um direito básico do consumidor. Vamos pensar aqui também na questão dos transgênicos, né? Então, direito à informação, direito básico do consumidor
saber se aquele produto ali que ele está consumindo é um transgênico ou não. Ou vamos pensar, saber se tem glúten ou não, a pessoa pode ser alérgica a glúten. Ou as novas discussões que tem com relação a açúcar, saber a quantidade de sódio, de açúcar que tem naquele produto. Então a informação ela é praticamente tudo, porque é a informação que vai trazer, a gente pode destacar aqui, aquilo que é chamado de consentimento esclarecido. Ou seja, você consome aquele produto e você consome aquele produto sabendo, consentindo com todas as questões que envolvem ele. Vamos pensar aqui num remédio. Quando você consome um remédio, adquire aquele remédio para utilizar, você abre a bula ali, sabe quais são os efeitos colaterais, quais são as indicações. Ali existe a execução do direito à informação, né? Esse é um ponto que tem sido muito trabalhado, a informação com relação aos dados pessoais. Então, por exemplo, quando você está utilizando o YouTube aqui, para fazer o seu cadastro lá, para ter o seu usuário, você aceitou um contrato que tem uma porção de itens lá de utilização dos seus dados pessoais. Quais são os vídeos que você curtiu, que você não curtiu, onde você comentou, quais são os vídeos que você mais vê, que horas você vê, ou quais são os vídeos que você compartilha. Tudo isso são dados que podem ser utilizados às vezes para te prejudicar. A pergunta que se faz é, será que o YouTube ele te ofereceu a informação lá no contrato de forma adequada, clara, sobre quais seriam as consequências de criar esse perfil, né? Vamos pensar aí no Facebook ou mesmo nos e-mails, né? Essa é uma questão que tem sido muito discutida com relação à proteção de dados pessoais, com relação à proteção da privacidade das pessoas, né? Quem lê, né? Quem lê o contrato aí que fez com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, ou mesmo comprou um iPhone, né? Você acorda lá com tudo e cria seu iTunes. Será que realmente as informações mais importantes não deveriam vir ali em destaque para você ter um consentimento efetivamente esclarecido? Saber quais eram as consequências daquele ato ali? Então essa é uma pergunta que a gente pode deixar aí no ar. Um outro direito básico importante que nós temos é o direito básico do inciso 4 aqui, que ele fala o seguinte: a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, os métodos comerciais desleais, coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas e cláusulas abusivas. Então nós poderíamos colocar aqui uma proteção contra as abusividades, de uma forma geral, que são praticadas pelo mercado aí. Desde a publicidade que é enganosa, proteção das práticas abusivas, até os métodos comerciais, desleais, enfim. Isso aqui sempre garantindo não só a liberdade do consumidor, como o sossego também. Então você não tem... você tem um direito aqui a ter a sua liberdade de escolha, de não ser atingido por métodos desleais, por golpes, por sistemas coercitivos, né? Por exemplo, a própria venda casada. Olha, se você quiser comer pipoca aqui no cinema, é só se você comprar a pipoca que vende no cinema. Se você quiser o brinquedinho que vem no lanche, você tem que comprar o lanche, não tem como comprar o brinquedinho só. Se você quer colocar a internet na sua casa, você tem que assinar também um telefone fixo para colocar aí. São exemplos de práticas abusivas, no caso aqui todas elas vêm da casada, em que você é protegido pelo código. Então é como se o código aqui ele protegesse não só das práticas abusivas, mas principalmente garantindo a boa-fé objetiva. Vou colocar assim. Garantia da boa-fé objetiva. Mais uma vez a boa-fé ela aparece aqui como um marco para a gente poder pensar nessa relação de consumo. Então um inciso bem importante da nossa matéria aqui. Próximo direito básico que nós temos é esse direito aqui. Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aqui nós temos principalmente um direito básico ao equilíbrio contratual. E esse inciso aqui, eu vou colocar em destaque para vocês, vermelhinho aqui. Por quê? Porque nós vamos trabalhar ele mais à frente, principalmente com relação a isso aqui, ó, a modificação e também a revisão por fatos supervenientes. Quer um exemplo de fato superveniente? Uma pandemia.
aparece uma pandemia e ela vai tornar alguns determinados contratos, algumas relações que o consumidor fez totalmente onerosas. Vamos imaginar um consumidor que financiou um veículo ou um apartamento e ele vai ter seu salário reduzido agora em razão da pandemia. Será que ele vai conseguir manter aquele contrato lá? Será que não é um direito básico dele ter o equilíbrio daquele contrato refeito, revisar aquelas cláusulas, revisar os valores, né? Será que não é possível modificar algumas cláusulas, buscar como se fosse uma proporcionalidade, né? Reduz aqui o seu lucro, diminui o prejuízo do consumidor? Tudo isso a gente vai trabalhar mais à frente, principalmente evitando um instituto que é chamado de lesão, né? Esse inciso aqui eu vou deixar em destaque porque nós vamos aprofundar nele mais à frente. O que mais que a gente tem? O próximo inciso que fala da efetiva prevenção e reparação dos danos. Então, aqui é um direito básico de reparação integral. O que isso significa? Significa que o consumidor ele tem o direito de ser reparado por todos os danos que ele sofreu. E o código ainda destaca, né? Os danos podem ser patrimoniais ou morais. A gente pode até destacar aqui extra patrimoniais. Então, infinitude, né? Direito às férias, ao lazer, o direito estético, o direito à integridade física, o direito à honra. Então, você tem uma porção, a perda do tempo, uma porção de direitos extra patrimoniais que são garantidos a sua proteção e a sua reparação pelo código. Ainda dizer que ele destaca aqui os danos individuais, coletivos, difusos. A gente poderia colocar aqui até outros tipos de danos, que são os chamados danos sociais, aos valores básicos de uma sociedade, né? E nós vamos estudar isso também um pouco mais à frente. As várias espécies de danos que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele garante aí a esse personagem que a gente está trabalhando aqui, que é o consumidor. Próximo inciso, é o 7, ele vai dizer o seguinte: o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos, difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica, insisto aqui mais uma vez, aos necessitados. Então nós podemos destacar o seguinte: junto com o inciso 7, a gente pode colocar o inciso 8 também, que vai dizer o seguinte: a facilitação de defesa dos seus direitos. Então vamos colocar aqui, facilitação da defesa, né, dos direitos do consumidor. Inclusive com a inversão do ônus da prova, vamos destacar, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando for ele suficiente segundo as regras ordinárias da experiência. O que nós temos aqui? Nós temos o direito básico de acesso à justiça. Então o que o código ele estabelece? Ele estabelece que é um direito básico do consumidor, conforme a gente está vendo aqui, o acesso aos vários órgãos, o judiciário, por exemplo, pelo juizado especial, você vai lá sem advogado, até 20 salários mínimos, e faz narra, né, a sua história, faz a termação do seu problema de consumo, por exemplo. Você tem acesso a vários órgãos administrativos, vamos pensar as agências, né, a Anatel, a ANAC, a ANAEL, que fazem também de maneira indireta a proteção do consumidor. Ou vamos imaginar o próprio PROCON, você vai lá e reclama no PROCON. Ou vamos imaginar o site consumidor.gov, também, que não deixa de ser um instrumento de proteção do consumidor, ou mesmo de reparação de danos, de prevenção de danos, né? Das mais diversas espécies de danos possíveis. Novamente, o código vem destacando aqui, assegurado também a proteção jurídica aos necessitados, principalmente por meio das defensorias públicas. Aí vem o inciso 8, que vai falar da facilitação de defesa dos direitos, ou seja, o próprio código ele exige que exista uma facilitação, um acesso à justiça mais fácil, mais efetivo ao consumidor, e aqui por meio da inversão do ônus da prova. Então vejam, o que eu preciso destacar para vocês aqui é o seguinte: quando que o juiz ele inverte o ônus da prova? Ele inverte sob dois pontos de vista, vamos dizer assim. Quando ele percebe que é verossímil a alegação do consumidor, então vamos pensar aqui, uma possibilidade. Quando o consumidor, aquilo que ele fala é muito plausível, faz muito sentido, parece realmente muito comum
ou melhor assim, parece muito real aquilo que o consumidor está falando. Então vamos pensar o seguinte, o consumidor chega lá e ele fala que foi sacar um dinheiro no banco e quando ele puxou o dinheiro do caixa lá, o que era para sair, sei lá, R$ 200, não saiu nada. Não saiu nem R$ 1 daquele caixa ali, mas foi retirado, foi debitado da conta dele. Então veja, isso é algo que é verossímil? Sim. Eu conheço diversas situações em que às vezes até o dinheiro sai, mas ele fica preso ali. Eu já peguei um processo em que acontecia exatamente isso. Então o juiz verificando que é verossímil aquela alegação ali, ou seja, ela parece ser realmente muito verdadeira, muito real, ele pode inverter o ônus da prova. Principalmente pensando aqui no seguinte, vamos trabalhar com a teoria da carga dinâmica das provas. O consumidor ele está falando algo que parece realmente ser verdade. Mas como que você vai provar que o caixa ele travou o dinheiro ali, que às vezes não saiu nada, o consumidor não conseguiu tirar ali? É muito fácil, é só você pegar a filmagem, todo caixa tem uma câmera. Então você inverte o ônus da prova e fala assim, fornecedor, o consumidor está falando que o dinheiro não saiu, ou ficou preso aqui. Então é melhor você vir e mostrar com a filmagem da câmera que o dinheiro saiu, que o consumidor tirou, porque se você não fizer isso, ou seja, eu vou inverter o ônus da prova, eu vou entender que aqueles fatos alegados pelo consumidor são os fatos reais, verídicos, e assim vou sentenciar a favor do consumidor. Então essa é a primeira possibilidade. Quando parece aquela alegação do consumidor, parece ser muito real, verossímil, parece ser a verdade, né? E aí tomar cuidado com isso aqui, ó. Porque a expressão que nós temos aqui é ou seja, o juiz ele inverte o ônus da prova quando parece muito verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele o quê? Hipossuficiente. E aí aqui a gente sabe que o hipossuficiente ele é principalmente aquele chamado pobre na forma da lei. Ou quem tem dificuldades de produzir provas. Por que eu estou destacando esse ponto aqui? Como eu disse para vocês, nós trabalhamos com a teoria da carga dinâmica das provas. A partir do momento que o juiz identifica que o consumidor ele tem maior dificuldade de produzir aquela prova lá, vamos imaginar que o consumidor ele fala que aconteceu alguma coisa dentro de um banco. Toda agência bancária é filmada. Então é muito mais fácil você provar que aquilo que o consumidor está falando é mentira por meio de uma gravação, você banco, do que exigir que o consumidor junte uma gravação ou junte uma testemunha que às vezes nem é tão confiável assim. O que eu queria destacar aqui efetivamente é que o código fala é um ou outro, ou seja, basta que exista demonstração de hipossuficiência do consumidor que você já pode inverter o ônus da prova. E uma das formas de demonstrar a hipossuficiência do consumidor é quando ele demonstra que é pobre na forma da lei, quando ele tem a justiça gratuita. Então, para dizer para vocês o seguinte, de acordo com o CDC, se o juiz conceder a justiça gratuita, reconhecendo a hipossuficiência, reconhecendo que o sujeito é pobre na forma da lei, uma das consequências é que ele terá que inverter o ônus da prova. Por quê? Porque é o que o inciso 8 está falando. O juiz vai facilitar a defesa, invertendo o ônus da prova, quando perceber que o consumidor é hipossuficiente. Ou seja, aquele consumidor que é pobre na forma da lei, ele terá como consequência, segundo o inciso 8 do Código, a inversão do ônus da prova a seu favor. Prosseguimos aqui com o direito à adequada prestação do serviço público em geral. Nós vamos trabalhar também com isso de forma mais aprofundada lá na frente, quando formos estudar o serviço público. Destacar aqui que a informação, nem sei porque que esse parágrafo único está perdido aqui assim, né? Destacar por último que a informação aqui do inciso 3, ela tem que estar acessível, vou colocar aqui, ela tem que estar acessível à pessoa com deficiência. Vamos destacar isso aqui, que é o parágrafo único que foi acrescentado aqui pela lei de 2015, é relativamente recente aqui. Então, em resumo, nós temos esses direitos básicos aqui: a vida, saúde e segurança, educação, informação, proteção contra as práticas abusivas,
a modificação de cláusulas e a revisão também quando você perceber que o consumidor ele está numa situação de desequilíbrio contratual, algo aconteceu ali, aquele contrato ficou muito injusto para o consumidor. Você tem a efetiva reparação integral de todos os danos, não só a reparação, como também a prevenção, que é um ponto importantíssimo aqui. Tem o direito fundamental de acesso à justiça, que vem não só pelo acesso, mas também pela facilitação da defesa. São duas espécies ou duas maneiras de você garantir o acesso à justiça do consumidor. E por fim, a eficácia e adequada prestação aí dos serviços públicos de uma forma geral, ok? Então, uma breve revisãozinha aqui. Os direitos básicos, eles são a demonstração de que o Código ele é uma lei de ordem pública e que está trazendo para a relação de consumo direitos fundamentais, está protegendo a pessoa realmente naquilo que é importante a ela, aquilo que é essencial. Esses direitos são básicos, não é à toa, a denominação diz aí, eles têm um destaque no próprio Código de maneira topográfica, está lá no alto, artigo 6º. Lembrar que existe um amplo diálogo entre direitos humanos, fundamentais, da personalidade, básicos do consumidor. Lembrar que todo direito básico do consumidor é, em última análise, um direito de personalidade, direito fundamental e humano. Essa regra aqui, né, de baixo para cima, todo direito básico do consumidor é direito humano, mas não é todo direito humano que é básico do consumidor. Pense, por exemplo, um direito humano de ter a sua vida resguardada no momento em que é preso, ou de ter acesso a um advogado no momento da prisão. Isso não tem nada a ver com consumidor. Prisão e consumidor são coisas que não dialogam, não tratam do mesmo âmbito de atuação. Então você não pode falar que todo direito humano é básico do consumidor. Mas o contrário, sim. Todo direito básico do consumidor, ele é, em última análise, um direito humano. Qual que é a base de todos esses direitos? É a proteção da pessoa. Lembrar aí que o artigo 7º ele traz o diálogo de fontes, né? Ou seja, ele permite que o consumidor seja protegido nas várias espécies legislativas que tem. E aí nós destacamos cada um desses direitos básicos aqui. Vou colocar em negrito, conforme está no código. A sugestão é, dê uma lida no artigo 6º. Ele é um artigo importante, não é à toa que ele é chamado aí de... Não é à toa que ele trabalha, né, com os próprios direitos básicos aí do consumidor. E aqui a gente encerra mais essa parte da matéria, ok? Valeu, brigadão.